E aí, joia? Tudo bem? Vamos conversar? Bem, eu quero conversar com você sobre a importância da renovação da mente. Sua mente, ela não foi feita por Deus para ser um depósito de lixo, para ser um depósito de dor, mas sim para ser um templo, um santuário da verdade. Deus, na sua palavra, ele nos ordena, ele nos diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Então a pergunta é: por que muitos cristãos ainda vivem presos aos mesmos padrões, lutando contra medo, insegurança, crenças limitantes e comportamentos destrutivos? Por que isso acontece? Eu vou te responder. A mente humana, principalmente subconsciente, ela não tem a capacidade de discernir o que é bom do que é ruim, o que é falso do que é verdadeiro, o que é certo do que é errado. A única coisa que ela é capaz de fazer, ela armazena, ela guarda todas as informações sem fazer nenhuma distinção. Quando você não entende esse princípio de renovação da mente, e você não faz essa renovação da mente de forma consciente, o que acontece? O pecado, a dor e as experiências negativas, elas farão isso com você. O Papai do Céu, que criou a nossa mente, sabe como esse sistema funciona, e para nos preservar, ele nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E para nos ajudar a compreender isso, eu quero que você pense na sua mente como uma casa. A sua casa, normalmente, você não carrega lixo, coisas ruins e traz para dentro da sua casa. Isso não acontece. Você vai vivendo na sua casa. Mas nesse processo de viver dia a dia na sua casa vai sujando, vai acumulando lixo, poeira, e automaticamente a casa está suja, a casa está cheirando mofo e a casa fica inabitável, sem condições para se habitar ali dentro. É exatamente o que acontece com a nossa mente. Nós nascemos num sistema totalmente pecaminoso. Nós temos um corpo, temos uma natureza também pecaminosa. Nós estamos expostos 24 horas, cada milésimo de segundo dos nossos dias, nós estamos expostos ao ambiente tóxico. E presta bastante atenção, a sua mente, ela não filtra, ela recebe toda a informação e ela vai armazenando tudo, certo? E é exatamente isso que vai atrapalhando, destruindo a sua vida. Presta bastante atenção, se você vem aqui para minha casa, você pode vir buscar uma coisa na minha mão. Mas, nesse momento que você veio para pegar uma coisa comigo, a sua mente ela colhe mais informação do ambiente do que nós imaginamos. Você veio por um assunto, mas quando você chega, você absorve muitas coisas. E se eu faço você lembrar e um pouco lá no seu subconsciente, buscar algumas memórias daquele ambiente da minha casa, eu te falo: mas você percebeu lá na minha casa tem isso? Você vai dizer: por acaso eu vi isso. Por quê? Porque você absorve mais do que você imagina que você está absorvendo. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Isso vai abrir a sua mente para começar a entender por que nós temos problemas de depressão, ansiedade, por que nós somos dominados por insegurança, medo, porque muitas vezes parece que a nossa vida não sai do lugar, certo? Presta bastante atenção. Quando Deus fala sobre transformem-se pela renovação da sua mente, Ele está trazendo uma revelação muito profunda, uma revelação mais poderosa que nós podemos ter acesso. Ele quer nos ensinar que o nosso problema não é apenas espiritual, não é apenas emocional, ela é mental. Antes de ser um problema emocional, antes de ser um problema espiritual, o nosso problema ela é mental. E para você entender isso, eu quero te levar para a história. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam espiritualmente saudáveis, em plena comunhão com Deus, emocionalmente saudáveis, eram pessoas plenas, perfeitas. O inimigo afeta a mentalidade, a mente do homem, porque o inimigo sabe que quando ele consegue corromper a mente humana, ele ganha o jogo. Quem domina a mente, domina a vida. Então o inimigo sabia que dominando a mente do homem com mentiras, ele iria, com base nisso, inverter toda a lógica da vida. E uma vez que ele afeta a mente, ele vai afetar a vida espiritual, ele vai afetar a vida emocional. E quando ele afeta isso, ele corrompe a sua natureza, ele corrompe a sua vida.
pecado, ele começa na mente. O problema, ele começa na mente. Quando Deus fala, renova a mente. Por que Deus fala isso? Então preste atenção. O maior campo de batalha da nossa vida espiritual e emocional é a nossa mente. Por isso que a Bíblia nos fala para nós usarmos capacete da salvação, para nós nos protegermos contra as flechas, contra os dardos inflamáveis do inimigo. Ou seja, o inimigo vai atacar a nossa mente para corroer a nossa vontade, para depois destruir o nosso humor, a nossa alegria e a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. Quando ele fala para nós usarmos o capacete da salvação, ele não está falando de salvação da nossa alma, porque quando você creu em Cristo, você já é salvo, certo? Usando o capacete ou não usando o capacete, você vai para o céu. Porém, se você não usa capacete para blindar a sua mente, mesmo sendo salvo, você vai ser um salvo infeliz, você vai ser pessoa doente, você vai ter muitos problemas na sua vida. Então preste bastante atenção. Se você não renova a sua mente, você não aprende a aplicar esse princípio, não importa o quanto você ore ou o quanto você jejua, a sua vida vai continuar refletindo as mesmas dores, os mesmos padrões e as mesmas limitações. O que acontece então quando você não renova a sua mente? Primeira coisa, você pode ser salvo por Cristo, mas continuar preso em crenças destrutivas. Segunda coisa, você pode ter fé para orar, mas você vai continuar sentindo insegurança, você vai sentindo medo, você vai sentindo derrotado, você não vai sentir a presença de Deus. Eu sou terapeuta cristão e eu atendo muitas pessoas, diariamente. Atendo os pastores, atendo muitas pessoas. E é uma coisa comum que eu percebi entre os pastores que eu atendo. A coisa comum que eles tinham é que estavam orando muito para que Deus libertasse e tirasse esse problema, mas nada acontecia e continuavam sentindo aquela sensação de vazio, aquela insegurança, aquela culpa pelo sentimento que tinham. Então, o que era comum? Ambos disseram a mesma coisa para mim. Falou, na minha igreja, algumas pessoas pensam que isso é pecado e algumas pessoas não entendem, então não tenho com quem falar. Isso está cada vez me sufocando mais. Não era falta de fé, não era questão espiritual, mas era uma questão mental. Então, observa, nem todo problema espiritual é emocional, mas é mental. Presta muita atenção nisso aqui. Você que está me assistindo, por favor, me diz se você está se identificando, se você está vivendo esse dilema na sua vida. A terceira coisa é que você pode ter conhecimento da palavra de Deus, mas não conseguir aplicar esses princípios para transformar a sua vida. O que aconteceu com Eva e Adão lá no jardim? Conheciam a palavra de Deus, mas uma vez que a mente foi afetada, aí o que acontece? Houve uma distorção e isso fez com que eles não conseguiram aplicar essas verdades que eles conheciam de Deus para combater o mal. Porém, se eles entendessem esse princípio divino que nós temos agora da parte de Deus, que é renovar a nossa mente, a renovação da mente ele é tão importante que Jesus aplicou isso na prática, na tentação no deserto. Como a nossa mente é programada. Para que possamos entender como renovar a nossa mente, nós precisamos antes entender como a nossa mente ela é programada. A nossa mente é programada através do sentido da nossa vida. O nosso corpo, a mente consciente e o subconsciente utiliza desse sentido pela observação. Observação é tudo que você ouve, tudo que você vê desde a sua infância até hoje. O seu subconsciente está colhendo todas essas informações. Pela experiência. A experiência são os momentos marcantes na sua vida. Todos os momentos marcantes na sua vida geraram traumas e traumas geram feridas emocionais. A nossa mente também é programada pela educação, seja por meio de crenças familiares e culturais, de coisas que foram ensinadas para você dentro desse contexto familiar ou cultural. Qual é o problema disso? Por que realmente isso nos afeta? Isso nos afeta exatamente
Porque muitas dessas programações foram feitas em nós sem filtro da palavra de Deus na nossa vida. Nós nascemos num mundo totalmente corrompido e comprometido com o mal, e nós nascemos herdando uma natureza pecaminosa totalmente afastada de Deus. Tanto o nosso ambiente quanto a nossa natureza, ela já nasce separada de Deus. Então nós estamos sempre recebendo informações que não têm um filtro da palavra de Deus, seja no ambiente familiar, seja na escola, seja no seu dia a dia, você está sempre recebendo. Nunca esqueça disso. O seu subconsciente está gravando tudo isso para dentro de você. Se você não renova a sua mente, o pecado, a dor e as experiências negativas traz tudo isso para a sua vida. Preste atenção. Se alguma vez na sua vida alguém disse que você não é bom o suficiente, a sua mente captou isso, resistiu e provou isso. Você experimentou rejeição na sua vida, a sua mente ela foi programada agora para esperar a bandeira. Um exemplo muito prático. Você conhece pessoas que ela diz assim, eu estou habituado com isso. As pessoas sempre me esquecem. Você já conhece pessoas assim, eu já sabia que isso ia acontecer comigo, porque sempre essas coisas acontecem comigo. Ou seja, a experiência de abandono, a experiência de rejeição programou a mente da pessoa para viver como que esperando que isso acontece na vida dela. Sacou? Já percebeu isso? Por acaso isso já tem acontecido com você? Experimenta a rejeição ou abandono, você vai viver como que esperando que isso aconteça na sua vida. É como que isso tornou o seu modo operante. Você vai desconfiar das pessoas, você vai ter dificuldade de confiar porque você sempre fica pensando que em algum momento na vida ou seu marido vai te trair, ou seus amigos vão te trair, ou as pessoas vão voltar as costas para você. Observe, a sua mente nesse caso é a sua própria maldição. E se você é uma pessoa que experimenta abuso na infância, a sua mente ela distorce a sua identidade. O abuso gera trauma tão profundo que distorce a identidade do indivíduo. Por que isso acontece? Porque o seu subconsciente não esquece absolutamente de nada. Presta atenção. O pior de tudo isso aqui é que o seu subconsciente ele vai repetindo esses padrões na sua vida até que você se intervenha. Então comece agora a prestar atenção em padrões repetitivos na sua vida. Se você percebeu, mas agora através dessa conversa isso vai despertar sua atenção para refletir nisso. Por que Jesus gastava tanto tempo curando as pessoas antes de ensinar? Jesus primeiro curava os enfermos para depois ensiná-los. Você não vê na Bíblia Jesus encontrando um endemoniado, Jesus vai ensinar ele que isso é pecado e depois expulsa demônio. Você não vai ver uma pessoa enferma, Jesus vai ensinar ele a verdade. Não, Jesus cura ele, depois Jesus ensina ele. Você sempre vê esse processo. Primeiro Jesus cura, para depois ensinar. Por que Jesus agia dessa forma? Simples. Jesus sabia que uma mente doente, ela não consegue receber a verdade. A boa notícia que eu quero trazer para você é que se a sua mente ela foi programada, ela pode ser reprogramada. Na terapia cristã, nós entendemos que não basta pensar positivo, declarar versículos bíblicos. Se a sua mente não for renovada, a sua vida espiritual será um ciclo de altos e baixos. O que acontece? Você já tem Jesus como seu Salvador, mas você continua refém de feridas emocionais. Você ora, porém a sua mente continua te sabotando, alimentando medo, culpa e renúncia. Você tem carregado traumas e padrões que precisam ser renovados na sua vida. Preste bastante atenção e quando terminar essa conversa com essa frase. A sua mente é o dom mais valioso que você tem. Comente aqui como foi essa conversa. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com mais pessoas.